1 Coríntios capítulo 10. Esse capítulo, ele fala sobre o Antigo Testamento. E como eu percebi que o pessoal às vezes nem entende o que eu estou falando, né? E não está acompanhando, porque o vídeo às vezes fica extenso, não tem paciência, não sei, né, essa palavra, mas eu vou procurar voltar a resumir. Eu pretendo continuar lendo a King James, porque é que eu falei, é fiel, né? King James é mais fiel que até onde eu sei ao que foi escrito na época, né? Do apóstolo Paulo e da Bíblia, né? Tá, mas agora falando por cima, o que fala esse capítulo? Ele fala do Antigo Testamento. Então ele fala sobre o que aconteceu no Antigo Testamento na época de Moisés e sobre Baal, né? Que é um deus pagão que está na Bíblia também. Então ele fala assim, que o pessoal lá na época de Moisés, eles desagradaram a Deus. Então mesmo eles bebendo da rocha que saía água de lá, que a rocha era Cristo, eles, mesmo tendo alimento espiritual, eles continuavam murmurando, fazendo coisas erradas. Então eles cometeram o erro de idolatria naquela época lá. Idolatria, que é o bezerro de ouro, o problema na época e até hoje as pessoas precisam de um símbolo. E o Moisés, ele veio para libertar o povo do Egito e trazer uma nova crença. Então ele falava assim, gente, não é para ter símbolos. Então a questão do bezerro, né? O bezerro de ouro não é símbolo. Deus, ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha, entendeu? Porque Deus é tudo. Então Deus não cabe dentro de um símbolo. E outra coisa que aconteceu, aí a primeira coisa aqui é o que? Idolatria. A segunda coisa é a fornicação, que ele cita nesse capítulo. A fornicação, ele é no versículo 8: nem cometemos fornicação como algum deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Aí onde entra a importância de vocês pegarem e fazer o que eu falo, de ler a King James Fiel 1611 comentada no aplicativo My Bible. Nesse aplicativo, ele fala assim, que o apóstolo Paulo ele fez referência à participação do povo israelita nas cerimônias de adoração ao deus Baal, né? Que está lá em Números 25, de 1 ao 9. Então, esse deus Baal, ele escreveu essa carta a Coríntios. Por quê? Porque lá em Coríntios tinha o templo da deusa Vênus, que é Afrodite. Se vocês estudarem mitologia, isso aí o que eu estou falando não está escrito aqui na Bíblia, entendeu? Mas se vocês pesquisarem a ligação da mitologia, Vênus está ligada a Afrodite. Então, aí o que aconteceu? Só que aqui ele fala o templo da deusa Vênus, que é Afrodite, tá, gente? Em Corinto abrigava cerca de 1.000 prostitutas ritualistas. Aí, e os textos hebraicos registraram 24.000 mortes. Só que eles não tinham essa preocupação com o número de mortes como tem hoje, né? O pessoal que está estudando mais a Bíblia, os teólogos. Então, esse é o segundo ponto, que é importante, né? De vocês entenderem. Aí, mais na frente, ele fala sobre a tentação de tentar Cristo, né? Então, as pessoas que foram tentadas foram destruídas pela serpente. Por quê? Por causa da murmuração. E
E, e Jesus, ele falou que assim como Moisés levantou a serpente para picar e curar os murmuradores, vamos falar assim, que é Jesus foi levantado no madeiro, entendeu? Por causa dos pecadores, né? Então Jesus foi considerado uma serpente, mas a serpente que Moisés levantou foi Jesus levantado também para curar os pecadores, né? É essa referência que ele está usando aqui. Aí ele fala assim, ele usou essas coisas como exemplo, porque desde a época 2000 anos atrás, tá falando que o fim tá chegando, né? O que eu entendo sobre o fim? Os últimos dias, né? Depende da pessoa. Tem dois fins. O último dia que a pessoa tá vivendo aqui na Terra, que ela vai ser julgada, e às vezes ela vai ter a oportunidade de ver o fim do mundo encarnada. Então é que nem Jesus falou, vai ter duas pessoas trabalhando num campo. Um vai ser levado, outro não. Eu quero até fazer um segundo vídeo sobre isso. Que é tema polêmico, mas eu sinto que eu tenho que falar. Então ele fala assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, se você está de pé, cuidado para não cair em tentação. Todos nós somos sujeitos a cair em tentação. Eu sou sujeito, você é sujeito. Então se você pensa que está de pé, vigie. Vigiar e orar para não cair em tentação. E ele fala sobre a tentação. Não tem tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, Deus não permitirá que seja tentado acima do que você é capaz de suportar. E se a tentação vem, Deus também dá o caminho para você escapar da tentação, a fim de que você seja capaz de suportá-la. Então, esse é o mistério da tentação. Se você está numa tentação, é porque você tem capacidade de suportar essa tentação. Às vezes você erra ou falha, né? Tem os dois questões. Que tem o erro, que a pessoa erra porque não sabe, que tá aqui, todo mundo está aqui para aprender. E tem o cara que persiste no erro, né? Que ele sabe que tá errando, mas quer errar mesmo assim. Sabe que é errado, mas quer fazer o errado, que é a falha, né? Que é um exemplo de um político que rouba milhões e ele sabe que ele caiu por causa disso, sabe que é errado, mas continua fazendo o que é errado. Ou seja, agora não é erro. Ele tá errando porque quer. Mas aí que tá. Essa pessoa que conseguiu chegar nesse cargo, ela tem capacidade de superar essa tentação de roubar. Senão ela não teria sido colocada nesse cargo, entende? Ou seja, Deus não dá tentação que a gente não é capaz de suportar. Aí ele falou, agora a questão de novo, ele volta a falar da idolatria, né? O que acontece, gente? No capítulo anterior, ele falou sobre a questão de comer comida do templo, né? E a comida, gente, eu tô aqui para resumir, né? Mais de 8 minutos. Fazer o quê? Mas pelo menos estou falando com minhas palavras, porque se eu ler a Bíblia ninguém acompanha, né? Ele fala sobre o quê? O problema não é a comida. O problema é a idolatria. Então, portanto, foge da idolatria, né? Cuidado com a idolatria. Porque o problema não é comer a comida lá. Se fosse pegar hoje, né? Comida lá de uma religião afrodescendente. O problema não é a comida lá que eles fazem no ritual. O problema é quem come daquela comida sabe que aquela comida foi usada para servir a um orixá. É um falso deus, vamos falar assim, entende? E sobre esse falso deus, gente, sabe o que é? É espíritos. Entendeu? Se você faz um trabalho, que é o pessoal chama lá de trabalho, né? Se você faz um trabalho, que você faz o sacrifício do animal e tal, faz uma macumba, vamos falar assim, nesse termo, né? Que lá eles falam trabalho. Você está ofertando esse sacrifício, que é esse animal, a um espírito, para esse espírito trabalhar para você. E isso aí é besteira, entendeu, gente?
Só que aí que tá. Se você. Aí na época lá dele, se a pessoa comesse lá, sabendo que a comida, o animal que formou não tem nada a ver com a história, né? Foi sacrificado. Aí o problema é que foi sacrificado para agradar um espírito, entende? Aí você vai lá e come daquele espírito. Quer dizer o quê? Você está servindo aí acaba. Quem te vê comendo daquela comida vai falar, tá servindo idolatria. Então, esse é o problema da tal da comida. Não é a comida, né? Entendeu? O problema é o sacrifício. E esse sacrifício para quê? É um demônio, né? Aí ele falou, no capítulo, já estou pulando lá pro 20, né? Eu digo essas coisas que aos indígeos sacrificam, eles sacrificam aos demônios, que são espíritos, e não a Deus, entende? E Deus não precisa de sacrifícios, Jesus deixou bem claro. Então, e se você comer aquela comida sabendo que foi ofertada a sacrifício, né, a um demônio, a um espírito, você vai ter o que? Comunhão com Satanás. Então ele não quer que você tenha comunhão com Satanás. E não tem como servir a dois senhores, né? Só que aqui o que ele está falando assim é o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Então você escolhe na época da igreja, ou você vai pegar e vai servir as coisas da carne, que é a Afrodite lá, né, no templo, que é o problema de Coríntios principalmente, né? Ou você vai servir o que? A Deus, que não tem nada a ver com isso. E bebedeira, que falou também aqui, né? Só que eu não citei nesse versículo. O ponto-chave desse capítulo, que eu vou até fazer o vídeo de 1 minuto, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, uma pessoa que vai lá e ela é lícita, ela pode ir lá no prostíbulo, mas vai edificar ela? Não vai. Então, ele fala assim, não busque proveito próprio. Então, se você vai comer qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa, você tem que pensar no outro. Então, por isso ele falou de não comer comida ofertada ofertada em sacrifício. Porque não é por causa que você sabe, você que está comendo, né, que ele está falando para as pessoas lá, você que está comendo, você sabe que você não tem nada a ver com aquilo, mas a pessoa que te vê comendo vai falar, o cara está servindo ao demônio lá, né, ao espírito. Trazem pro contexto de hoje seria um orixá, né? Então, você come de tudo, que vem de no matadouro. Só que não pergunte pela procedência, por causa da consciência. Porque se falar que veio lá do sacrifício, você já está sabendo. Complicado, né? Aí, pulando mais um pouco aqui. A questão da liberdade, né? Ele fala, não estou falando para você não ir lá comer por causa da tua própria consciência, que você tem a consciência que você está comendo a carne, que é a de Deus, deu graças a Deus, né? Mas o problema é o outro que está te vendo, tá entendendo? O problema é teu vizinho, que está te vendo. Ele vai falar de você se você fizer qualquer coisa que não agrade aos olhos dele, porque a consciência dele é uma e a tua é outra. Então tem que tomar cuidado, tem que viver de aparência, é isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa que o outro não entende, ele vai falar que, nossa, o cara é do mal. É isso que ele está falando aqui. E ele fala, e a questão da consciência, o apóstolo Paulo, ele sabe, ele fala assim, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo é de Deus. O animal que você come é de Deus. Ele é sagrado. O problema é ofertar em sacrifício para um espírito, né? Que não é Deus. Que é servidor de um demônio, né? De Satanás. A consciência vocês entenderam o que eu falei da consciência, né? Então, ele fala assim, portanto, não coma, não beba, não faça qualquer coisa. Não faça qualquer coisa, porque tudo que você for fazer, você tem que pensar na glória de Deus. Entendeu? De trazer a pessoa para o caminho de Deus. Então, se você, na época dele lá, se comer coisa que é sacrifício animal, você não está
Você está ofendendo a quem? A igreja de Deus. Então, assim, o que ele fala, né? Eu agrado todos os homens em todas as coisas. Só que ele não está buscando para proveito, mas proveito de muitos, para que muitos possam ser salvos. Ou seja, a questão, se o apóstolo Paulo lá na época dele comesse lá, ele sabendo que não tem nada a ver comer a carne, mas ele não comeria por causa das pessoas que viriam ele e falarem, está servindo ao idólatra, e como ele é uma referência, você vê a idolatria, né? É um deus pagão também, que não é Deus, né? E é que nem eu falei, gente, física quântica, só existe um Deus. Esse negócio de Deus vivo, Deus morto é outra besteira. Besteira, cara. Porque ou é Deus ou não é Deus. E se é Deus, é onipotente, onipresente, onisciente. Aí a pessoa... Cara, como é que a pessoa vai brigar por causa de religião? Entende? Ou é Deus ou não é Deus. Não tem... Não tem... Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta, comente e compartilhe. Vou fazer o vídeo de 1 minuto. E... é isso. Valeu.